olha, nós estamos vendo o Forte Príncipe da Beira. O que vai ser essa fortificação? O que representa essa fortificação dentro da estrutura de defesa da América Portuguesa? Os portugueses aqui vieram ocupar, dominaram essa região. Agora eles precisavam fazer uma estratégia de defesa para não perder essa região. Essa estratégia era feita pelas construções das fortalezas, das fortificações, dos fortins, dessas estruturas, dos quartéis, das prisões, que pudesse defender a área conquistada. É esse assunto que nós estamos vendo hoje. Para entendermos o que foi a construção do Forte Príncipe da Beira, nós tivemos que entender o que foi, desde a Guerra dos Emboabas, lá no início do século XVIII, a vinda desse povo mais para a região central do Brasil, as lavras ali em Goiás, em Cuiabá, essa região, o ouro sendo descoberto nessa região. A criação de uma nova capitania, a capitania do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade se tornando capital dessa nova capitania. A ocupação do Vale do Guaporé, até a construção de uma fortaleza que desse oponência para os portugueses dizerem assim, ó, nós estamos aqui, ninguém vai nos tirar daqui. Quem ocupa é dono, ulti possidet. Essa era a filosofia. Na tela para vocês, porque nós estamos vendo aí a aula 4.2, essa construção do Real Forte Príncipe da Beira. O projeto de proteção da fronteira, esse projeto que eu estou falando para vocês, um projeto que começa lá com a assinatura dos tratados, da Bula Papal, do Tratado de Tordesilhas. Então, nós temos aí no século XVIII a conclusão de algo que começa antes, começa lá no século XVI, a construção dessas fortalezas. E nós temos a conclusão dela aqui no século XVIII. Nós temos como se deu a construção do Forte Príncipe da Beira. A base da construção do Forte Príncipe da Beira, as mesmas aplicadas ao plano de Macapá. Mostrei para vocês sobre Macapá. Os preparativos se dá em 19 de abril de 1975 por Dom Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Era governador do Mato Grosso. E o forte vai ser concluído em 1783. Vai ser concluído por José de Melo da Silva e Vilhena, o capitão de dragões que vai pegar aí esse projeto. A mão de obra para a construção foi a mão de obra indígena, uma mão de obra escrava, indígena, negra. Mais de 1000 escravos trabalharam aqui. Não se tem um número certo de indígena, de povo nativo que trabalhou aqui. Mas se trabalharam 1000 escravos negros, devem ter trabalhado o dobro ou o triplo de indígenas, que era uma mão de obra fácil de ser capturada aqui nessa região. A mão de obra especializada não tinha aqui. Então eles tiveram que trazer artífices, tiveram que trazer carpinteiros, pedreiros do Rio de Janeiro e de Belém para cá. E eu trouxe para vocês também algumas curiosidades do forte. O entorno do forte existia um fosso. Aqui onde essa foto dos alunos estão aqui, seria o fosso, que teria uma ponte elevadiça que iria levar a esse portal. Só que vocês vão ver aqui que esse portal ele nunca foi concluído, esse portal. A pedra necessária da obra ela foi achada no próprio local. Depois foram trazidos de Belém ou de Albuquerque também. No seu interior existia 14 residências destinadas aos comandantes e aos demais oficiais. E existia também os baluartes, eram 4 baluartes com 14 canhoneiras cada baluarte. Então, essas são algumas curiosidades do forte que vocês têm, enquanto tijolos foram precisos, são curiosidades interessantes. Mas façam atividade que a gente já volta para fazer a correção. Tá lá. E a atividade? Estava fácil? Estava difícil? Vocês tiveram esse tempo para fazer essa atividade? Que agora nós vamos discutir detalhadamente cada uma delas. O que trouxe cada uma delas? Vamos lá. A primeira atividade, ela fala sobre o quê? Vamos lá, na atividade. Os preparativos para a construção do Forte Príncipe da Beira
se dera em 19 de abril de 1775. Após o ano, foi lançada a pedra fundamental. Quem é que lança a pedra fundamental do Forte Príncipe da Beira? Hã? Quem é? Nós já vimos aí que ela se deu... Quem é que em 1776 lança a pedra fundamental para a construção do forte? Dom Luís Pinto de Souza Coutinho, Dom Pedro da Câmara, Dom Luís Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, Dom Antônio Rolim de Moura e Dom Sebastião de Carvalho. Lembra lá no texto que tinha até uma frase lá que falava dele? Ele era governador da capitania do Mato Grosso. E ele precisava, ele tinha essa filosofia de fazer a proteção dessa região. Dom Luís de Albuquerque, de Melo Pereira e Cáceres, então, ele tem essa visão. Eu preciso, mesmo com as dificuldades que eu vou enfrentar, eu preciso construir uma fortaleza. Eu acredito, hoje, que ele quisesse construir uma fortaleza para que o nome dele ficasse gravado. Porque para que uma fortaleza tão grande, tão imponente, precisava ser construída numa região tão longínqua, tão inacessível. Claro que nós estávamos perto de uma nova capitania, mas em nenhum lugar do Brasil uma fortaleza tão grandiosa foi construída, nenhum lugar da América uma fortaleza tão grandiosa foi construída desse jeito. A maior fortificação portuguesa fora de Portugal se chama Forte Príncipe da Beira. E foi sonhado por esse cara, Dom Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Letra C é a resposta correta dessa aí. Então, o que vocês acharam da poesia que vocês leram? Passei para vocês como texto complementar. Leram ela, releiam ela. Releiam ela. Depois da aula, que nós tivemos a aula aqui, tiramos as dúvidas, releiam a poesia, para vocês verem se tem o mesmo entendimento do início da leitura. Aonde ela foi feita, por que ela foi feita, como é que está hoje? Uma fronteira que era espanhola, depois passa a ser uma fronteira com a Bolívia. A Bolívia, que fazia parte do vice-reino do Peru, a Bolívia, ela se desprende do vice-reino do Peru, se torna um país independente. Como é que está hoje? Hoje, a sentinela, o guarda ali, que está sempre a posto, como é que ele está dentro dessa proteção? Vamos para a segunda, na tela para vocês. A segunda questão, ela fala o seguinte. O Real Forte Príncipe da Beira foi inaugurado em 20 de agosto de 1783 e constituiu hoje o mais antigo monumento histórico de Rondônia. A construção do forte estabeleceu os seguintes objetivos da coroa portuguesa. Quais os objetivos aí? Seria defender a fronteira portuguesa do confronto com os espanhóis? Isso era um objetivo? Participar do movimento nativista e emancipacionista que ocorriam na Amazônia? Isso era um objetivo da fortaleza? Intensificar a atividade comercial ao longo do rio Guaporé, Mamoré e Madeira? Isso era um objetivo? Fixar como território português as terras ao longo do rio Amazonas? Isso era um objetivo? E aí? Qual a resposta correta dessa daí? A 1 está correta? A 2 está correta? A 3 está correta ou a 4 está correta? Será que era ao longo do rio Amazonas que o forte estava? Qual a resposta correta? Analisar aí? Letra A, A1 e 2 apenas estão corretas? Letra B, A1 e A3 apenas estão corretas? Letra C, A2 e A3 apenas estão corretas? Letra D, A2 e A4 apenas estão corretas? Ou letra E, A1, A2, A3 e A4 estão corretas? Qual a resposta correta? Primeiramente, vamos analisar. Defender as fronteiras portuguesas do confronto com os espanhóis. Esse era o objetivo?
Certíssimo, esse era o objetivo. Então, já sabemos que a 1 está correta. Se a 1 está correta, retira essa, retira essa. Vamos lá. Participar do movimento nativista e emancipacionista que ocorreu na Amazônia. Pessoal, Forte Pitabeira não tem nada a ver com esse movimento nativista da Amazônia. Não tem nada a ver. Então, a 2 não está correta. Vamos lá? Qual é que nós eliminamos, então? Eliminamos essa daqui. E eliminamos essa daqui. Ah, só ficou uma. Intensificar a atividade comercial ao longo do rio Guaporé, Mamoré e Madeira. Certíssimo! Então, esse era um dos objetivos. Olha lá. Forte Pitabeira buscava defender as fronteiras da Amazônia. A Amazônia, ela fazia fronteira com a Espanha. Nós lembramos, Brasil era Portugal. América do Sul, o restante era Espanha. Então, era fronteira entre Portugal e Espanha. Entre Brasil e Espanha. Mas o Brasil pertencia a Portugal. Eram as conquistas além mar. Então, a fronteira portuguesa de confronto com os espanhóis. Era um dos objetivos. O outro objetivo seria intensificar essa atividade comercial. Professor, o que tem de atividade comercial no Vale do Guaporé, Mamoré e Madeira? Primeiro, eram as drogas do sertão. Tinha borracha? Não. Nesse período nem se tinha vestígio de exploração da borracha, mas tinha drogas do sertão, que era explorada nessa região. Depois, descobriu-se ouro no Vale do Guaporé. Começa a se extrair ouro do Vale do Guaporé. Intensifica-se essas fronteiras. Vão se intensificar essas fronteiras. Então, a resposta correta é a letra, na tela para vocês. É justamente a letra B. 1 e 3 estão corretas. Vamos lá para a terceira. A terceira, ela fala assim, olha, a terceira tem um texto grande, hein? Textão. Na terceira aí. O espanhol Ñuflo de Chaves foi o primeiro explorador europeu a chegar ao Vale do Guaporé entre 1541 e 1542. Embora estivesse apenas de passagem, bandeirantes chegaram à região por volta de 1650, com o objetivo de explorar os minerais do território, sobretudo o ouro. Eram as bandeiras de prospecção, tá? Que buscava ouro. No mesmo período, padres jesuítas chegaram à região e fundaram a primeira aldeia. Como consequência da descoberta de ouro na margem direita do Guaporé, a coroa portuguesa fundou a capitania do Mato Grosso em 1748, que abrangia as terras que atualmente fazem parte do estado de Rondônia. O objetivo era a ocupação da região, sobretudo da margem direita do Guaporé, para garantir a sua posse, ameaçada por espanhóis e por indígenas. Aluno, antes de a gente continuar, o que define a margem esquerda e a margem direita de um rio? É o curso do rio, para onde ele está descendo. Se eu estou subindo o rio, eu não posso dizer que daqui seja a margem direita e a margem esquerda. Mas se eu estou descendo o rio, estou acompanhando o rio, existe a margem direita, que fica ao lado direito, e a margem esquerda, que fica à margem esquerda. Então, isso que define. E a margem direita do Guaporé, onde fica a Costa Marques, era de Portugal. E foi descoberto ouro nessa região. Na tela para vocês. O fim de defender o imenso continente que lhes legara a bula papal de 1492 e lhe confiara o Tratado de Tordesilhas de 1494, os portugueses sentiam a necessidade de levantar fortificações na margem esquerda do rio Guaporé para expulsar os espanhóis. Seria na margem esquerda? Não era na margem direita? Transferir a capital brasileira do Rio de Janeiro para o Mato Grosso? Tem alguma coisa a ver aí com a construção do Forte Pitabeira? E a capital se tornou Mato Grosso? Não. Tomar Vila Bela da Santíssima Trindade, a qual pertenceu os espanhóis? Nananina.
Construiu o Real Forte da Beira, que fica hoje no município de Pimenteiras, professor. Levantar fortificações em pontos estratégicos da imensa terra Brasílica. E aí? Letra A, B, C ou D. Essa daqui está altamente respondível, porque a margem esquerda não é, porque o Guaporé, o forte, ele está à margem direita. A capital brasileira não saiu do Rio de Janeiro para o Mato Grosso, ela sai da Bahia para o Rio de Janeiro, então essa também não é. Tomar a Vila Bela da Santíssima Trindade, a qual pertenciam os espanhóis, Vila Bela da Santíssima Trindade foi inaugurada, foi criada pelo governo português, então ela não fazia parte dos espanhóis. Construiu o Real Forte da Beira, que fica hoje no município de Pimenteiras, só errou aqui, ó. Não é Pimenteiras, isso é em Costa Marques. E levantar fortificações em pontos estratégicos da extensa terra brasílica. Esta é a resposta correta, aluno. Quem respondeu essa, acertou. E agora, vamos para 4, né? O processo de construção das fortalezas, iniciado no século XVI, teria sua consolidação ao oeste da capitania de Mato Grosso, século XVIII. Restando ao Real Forte Príncipe da Beira a função de proteger, guardar e manter a segurança do território conquistado pela coroa portuguesa. Marque a alternativa que se refere corretamente ao Real Forte Príncipe da Beira. Vamos lá. Olha, o processo de construção das fortalezas inicia no século XVI, mas vai se consolidar no século XVIII, com o Forte Príncipe da Beira. Vamos marcar essa alternativa correta? O forte tem 1.970 metros de perímetro, com a muralha de 8,2 metros de altura. Será que é essa a altura da muralha dele? Seu portal mede 10 metros de altura. Mede, segundo o professor Lorismar lá, mede essa altura. E 4 baluartes armados, cada um com 14 canhoneiras. Foi construída à margem direita do rio Madeira. Nem existe esse rio aqui. Onde Portugal fazia fronteira com a Espanha. Dentro do forte existia um longo e profundo fosso que permitia somente o ingresso através de ponte levadiças. Era isso? Dentro do forte existia esse fosso? Ou seria fora dele, na margem dele, rodeando ele? As pedras necessárias à obra foram todas trazidas de Belém, por via terrestre, através do rio Amazonas e Madeira. Pelo amor de Deus, esse daqui fez maior confusão, então daqui eu vou eliminar. A resposta correta daí é a letra B, meus queridos alunos. Seu portal lá, a porta dele, mede 10 metros de altura, tá? 7,20 metros são as muralhas. O portal mede 10 metros de altura. Não é nem 8,20 metros a muralha, são 7,20 metros, tá? Por isso que não está certa essa primeira aqui. Tem 4 baluartes lá, cada um com o nome de um santo. E cada um deles está preparado para 14 canhoneiras. Então, a resposta correta é daí. E chegamos ao final de mais uma aventura nessa história de Rondônia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura, porque a nossa aventura cada vez mais vai se tornando interessante. Nós vamos conhecendo cada vez mais o nosso estado, porque nós estamos na nossa aula de História de Rondônia, que você embarcamos nessa aventura e vamos até o final juntos. Até lá.